capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor tem um sonho de uma estátua representando os reinos do mundo. Então são 4 reinos e depois um quinto reino que não tem fim, um quinto reino que não passará. E quando ele fala do quarto reino, no versículo 40, capítulo 2 de Daniel, versículo 40, e o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Ele mostra um reino em duas etapas aqui. Ele mostra um reino que era o reino quando o rei de Israel veio, que é o Messias de Israel, Cristo, veio ao mundo. Havia um reino aqui, que era o Império Romano, um reino mundial, um império mundial, mas não era esse reino dividido, enfraquecido, que já fala aqui o versículo 41. Era uma pré, né, um pré-reino do versículo 41. Então não foi naquele tempo em que Cristo foi recebido como rei, ele não foi recebido como rei, o reino não se estabeleceu, ficou em mistério, o reino estava entre os judeus, mas não se estabeleceu aqui na terra. Mas então, depois disso, esse reino volta, mas como um reino dividido, do versículo 41 de Daniel 2, misturado barro com ferro, o ferro fala do poder, da autoridade, o barro nos fala de humanidade. E no versículo 44, mas nos dias destes reis, na verdade, eu creio que são os reis desse reino dividido, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Então, quando a gente fala do futuro de Israel e das bênçãos reservadas em Israel, elas não acontecem a não ser em conexão com esse reino, com Cristo e o seu reino. Porque é Ele que vai fazer essa diferença na história de Israel. É Ele quem vai dar o pleno cumprimento às profecias feitas a respeito de Israel. E é o que nós estamos vendo no capítulo 62 de Isaías. Quando o Senhor aparece aqui, no versículo 1, obviamente é Isaías profetizando, mas ele profetiza no Espírito de Cristo, e ele começa intercedendo por Sião. Por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa, e as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. Então é Ele aqui o centro de tudo. É sempre bom a gente lembrar que nada acontece sem Cristo, nem nas bênçãos reservadas à igreja, nos lugares celestiais, que são as bênçãos que estão reservadas nele para nós, né? E nem também as bênçãos que são prometidas a Israel e vão se consumar quando ele vier estabelecer o seu reino. E Israel recebe agora um novo nome. Já era um novo nome quando Deus trocou o nome de Jacó para Israel, assim como ele fez de Abrão para Abraão, assim como ele fez para Pedro, né? De Simão para Pedro. O novo nome denota um novo caráter, uma nova identidade agora que Israel tem. Mas é interessante nós repararmos que, enquanto a igreja
Todas as suas bênçãos são celestiais e estão associadas a Cristo apenas e ao céu. As bênçãos reservadas para Israel, elas são terrenas e elas estão associadas, obviamente, a Cristo como Messias e Rei de Israel, mas à terra também. Tanto é que quando ele se casa aqui, nessa passagem, a terra é envolvida no casamento. O versículo 4, no final do versículo, fala assim: porque o Senhor se agrada de ti e a tua terra se casará. Deus não vê o povo de Israel dissociado da terra. Sempre que Israel é visto, a terra é vista junto com Israel. Porque foi assim que Deus determinou para esse povo, um lugar na terra, e é um lugar que tem tudo a ver com ele, com esse povo. Então, por isso que essa união aqui, ela se dá na terra e com Cristo. E aqui é interessante também que alguns confundem, né? Muitos cristãos acreditam que isso aqui esteja falando da igreja, porque está falando de um noivo, está falando de uma noiva, está falando de um casamento, e a gente sabe que tudo isso vai acontecer também com a igreja. Mas fica muito claro que nada aqui tem ligação com o céu. A igreja, tudo tem ligação com o céu. Aqui nada tem ligação com o céu. Quando a gente vê no versículo, por exemplo, 8, jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força, nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estranhos beberão o teu mosto em que trabalhaste. Isso não faz qualquer sentido se for aplicado à igreja. Não faz sentido algum, porque nunca a igreja esteve na terra associada ao que ela planta e colhe, ao alimento aqui. Não. A igreja aqui é peregrina, mas Israel sim, porque Israel tudo tem a ver com a terra. E nós nunca podemos dizer que os inimigos da igreja fizeram proveito do trigo que deveria ser da igreja, que a igreja trabalhou para produzir, ou do vinho, do mosto que a igreja produziu. Não, não tem nada a ver, é tudo terreno aqui. E assim é com Israel também. E um outro detalhe também importante é no versículo 4. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada. Para aplicar isso para a igreja, teria que fazer uma ginástica muito grande. Porque a igreja nunca foi desamparada. Nunca a igreja foi desamparada. Obviamente, o testemunho cristão na terra, esse foi arruinado pela mão do homem, mas a igreja nunca foi desamparada. Cristo ama a igreja, e lá a gente vai em Efésios capítulo 5, ele diz assim, versículo 25: Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E mais à frente fala, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, essa associação orgânica da igreja com Cristo, né, que é membro, nós somos membros do corpo de Cristo, significa que nós nunca fomos desamparados. Cristo nunca nos deixou de lado, como igreja. Porém, Israel sim. Lá em Romanos capítulo 11, nós vemos falar de Israel. Capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, ou mistério,
para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Este será o meu concerto com eles quando eu tirar os seus pecados. Então hoje, Deus colocou à parte, ou um endurecimento em parte, ou uma cegueira em parte em Israel. É claro que Deus está cuidando também do seu povo terreno, né? Não deixou ele deixar de existir. Mas, como fala lá em Isaías, nós podemos inferir que Deus sim desamparou Israel. E sim, assolou, permitiu que Israel fosse assolada. Porque ele fala no versículo 4 que nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada. Esses dois nomes, Efizibá e Beulá, eu procurei o significado. Efizibá significa meu deleite está nela, e Beulá significa desposada. O Senhor trará essa bênção para Israel para a glória do seu próprio nome, porque ele tinha prometido isso e antes de Moisés, né, ele tinha falado a Abraão e prometido a Abraão, e era uma promessa incondicional. Então, Deus, ao longo do tempo, foi tratando com Israel e falando e trazendo a lei. Depois, o povo pediu a lei. Israel, então, tirado do Egito, entrou no deserto para ir para a Terra Prometida. Mas ali, no deserto, já eles se mostraram totalmente desobedientes a Deus, e Deus então provou-os porque realmente, né, a responsabilidade do homem permanece. Embora as promessas foram incondicionais, né, as promessas a Israel, mas haveria esse tempo de prova para ver se Israel obedeceria ou não. E como ele provou, né, a desobediência de Israel, então aconteceu isso, que Israel realmente ficou desamparado. Mas não porque Deus queria, mas porque eles confiaram em si mesmos e acharam que podiam fazer segundo os seus próprios propósitos, e caíram logo de início em idolatria, e depois entraram na terra, mas não possuíram a terra toda também. E então as promessas ficaram sendo sempre postergadas, postas para depois. Mas Deus não se esqueceu, e depois de prová-los de todas as formas, e também irá prová-los ainda, né, nesses 7 anos de tribulação que ainda restam para Israel, e para essa terra também. Aí ele vai cumprir esses propósitos de bênção com Israel. Uma coisa que difere muito da igreja é que Israel tem restauração. Então nós vemos que depois de passado todas essas coisas, depois de provados e passar por terrível tribulação, Israel será restaurado. Agora, a igreja já não acontece isso com a igreja. E é bom sempre lembrar que a igreja não é uma continuação de Israel, é algo completamente novo, algo que estava, né, oculto em Deus, que ninguém sabia disso, e depois foi revelado, então, aos seus apóstolos e profetas, né, do Novo Testamento, mas não no Antigo Testamento. E podemos ler esse versículo em Apocalipse, capítulo 3,
Nós, só lembrando que nós temos em Apocalipse essas 7 igrejas mencionadas, né? As 7 igrejas da Ásia que nos falam da história da igreja, ou da história do testemunho aqui na terra da igreja. Então chega a esse momento aqui, e Laodiceia é o último estado, né, da igreja aqui, e no capítulo 3, do versículo 16, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso é o Senhor falando. Que pelo estado da igreja que culminou, né, nesse estado de mornidade e de total ruína, então o Senhor fala essas palavras, que ele ia vomitar da sua boca. E é o que acontece. O que nós temos aqui? Nós temos um testemunho, uma profissão cristã, e temos também o verdadeiro cristão. Então nós temos na igreja, nós temos casa de Deus e corpo de Cristo. Então, casa de Deus já existia antes da igreja. Israel estava com a casa de Deus. Mas o corpo de Cristo não existia antes. Então nós temos 2 coisas mencionadas aqui, que é uma profissão cristã e que a igreja tomou esse lugar de casa de Deus na terra com a rejeição temporária de Israel. Então a igreja tomou essa posição de casa de Deus aqui na terra. Mas essa casa de Deus acabou se transformando numa grande casa e chegou nesse estado aqui. Agora, o corpo de Cristo não. O corpo de Cristo é aquilo que Cristo edifica e que ele acrescenta dia a dia no seu corpo, no seu próprio corpo, aqueles que têm a salvação. E então chega aí um determinado momento, como nós vemos pelas epístolas de 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, nós vemos, ouvimos, né, falar de arrebatamento da igreja, que significa que todos os salvos serão tirados da terra, como casa de Deus e verdadeiros crentes que pertencem ao corpo de Cristo aqui na terra. Então, esses saem num determinado momento, que também nos é bem claro, que fala que é antes do princípio das dores, e portanto da grande tribulação também. Então a igreja sai da terra, mas a falsa, essa que ele vai vomitar da sua boca, isso é a profissão cristã que não é verdadeira. Então essa profissão cristã que não é composta de verdadeiros crentes, ela entra na grande tribulação, ela entra no princípio das dores depois que a verdadeira igreja é arrebatada. Então, aí entra essa falsa igreja, né, entra no princípio das dores, enfim, nesses 7 anos finais, que começarão a contar dias depois do arrebatamento da igreja. Então, quando essa falsa igreja entra nesse período, né, de julgamento, de juízos, ela não tem restauração para essa falsa igreja. Ela vai perecer, ela vai ser exterminada, como nós vemos nas outras partes de Apocalipse, né, que ela será julgada, será deixada completamente nua, né? Quer dizer, vão tirar esse anticristo, essa besta que virá, né, as 2 bestas, vão deixá-la nua, que quer dizer, vão tirar tudo dela, e vão acabar com ela também, será destruída também. Então a igreja não tem restauração. Agora Israel sim, Israel
será restaurado, será grandissimamente abençoado aqui na terra, com bênçãos que hoje eles nem imaginam que terão. E também uma coisa interessante, não é só Israel que vai ser abençoado nesse período que é chamado milênio, esses 1000 anos em que Cristo reinará aqui, nesse mundo. Os gentios serão abençoados também. E Israel estará como cabeça das nações, e os gentios como cauda, coisa que é o contrário hoje, né? Desde Nabucodonosor, Israel está como cauda e os gentios como cabeça. Mas nesse princípio do milênio começa a inverter completamente a ordem. Só que Israel não será, não reinará governado por Cristo com tirania sobre os gentios. Não, os gentios se submeterão também voluntariamente para servirem a Israel, porque Deus vai também obrar neles para que eles se submetam e sirvam a Israel. Israel será servido pelos gentios abundantemente. Então, esse tempo todo que nós estamos vendo aqui é quando começa essa maravilha de Israel como nação, cabeça das nações, e os gentios desfrutando dessa bênção e trazendo suas riquezas, trazendo suas dádivas, seus dons a Israel. Realmente será um tempo muito precioso, né, de paz e de justiça. Aliás, nós deveríamos dizer primeiramente de justiça e paz, porque em decorrência de haver justiça é que haverá paz também. Então, Israel será restaurado e não vai perecer jamais. E os gentios também serão abençoados, só que no final desses 1000 anos ainda haverá uma rebelião, quando Satanás é solto e então vai reunir essas nações, esses que também não eram verdadeiramente nascidos de novo, né? Só nasceram no milênio, mas não tinham vida divina neles. E esses serão enganados novamente, atraídos pelo diabo, e daí então será o fim deles mesmo. O Senhor mesmo põe fim a tudo isso e serão lançados no lago de fogo. Mas Israel então tem essa restauração, mas a igreja não. A igreja, os que são salvos, serão arrebatados e depois os falsos que fazem uma profissão de crentes aqui, nesse tempo que a igreja está aqui, que é chamado tempo da graça, né? Esses que não são verdadeiros entram nesses 7 anos e perecem ali, não há restauração para a igreja professa, na falsa igreja. Senhor, quer ver esse bem-estar de Israel, especialmente aqui o enfoque seria Jerusalém, e como foi falado, ele não somente quer ver Sião abençoada, mas ele quer ver Sião como uma bênção também. Por isso que esse versículo 1 fala, por amor de Sião, não me calarei, por amor de Jerusalém, e não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha. Esses dois aspectos, né? Estou pensando, poderíamos fazer várias aplicações, né? O que toca a nós também, quanto a... Ele não somente queria que nós fôssemos abençoados, mas ele, numa certa medida, de uma certa maneira, ele quer nos usar para bênção também. Bênção de outros. Muito interessante ver esse aspecto aqui. Como Deus vai cumprir seus propósitos, né? O versículo 1 fala assim, me não aquietarei até que... E também vê a alegria também desse casamento, como foi mencionado no versículo 4. No final fala,
o Senhor se agrada de ti, com a tua terra se casará, porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Então, em Deuteronômio 16, nós vemos que eles tinham que subir 3 vezes ao ano, na festa da Páscoa, nas semanas, festas das semanas, no tabernáculo, e fala assim, por várias vezes, no lugar que eu escolher. Então, por isso a gente vê a dureza com que ele vai tratar depois com Jeroboão, que estabelece para as 10 tribos outro lugar, Betel e Dan, lugar de adoração, lugares de adoração. Por questões pessoais, por medo de perder o reino, e a maneira dura, várias vezes, nós vemos no livro dos Reis, essa alusão fala que não pecaram como o pecado de Jeroboão, ou seja, da idolatria. Aqui ele está cumprindo isso, sabe? Existe um lugar que ele determinou, esse lugar vai ser, por assim dizer, estamos vendo assim, o noivo vai se alegrar com a noiva, assim como hoje também. Uma coisa muito, cada vez mais nós estamos vendo que é uma coisa muito séria esse estar onde o Senhor Jesus não está. Buscar seguir os meus próprios pensamentos, fazer o que parece bem aos meus próprios olhos. Isso é importante de saber onde o Senhor está, porque tudo tem um significado também, um significado espiritual para isso. Eram figuras no Velho Testamento para o nosso ensino. E a gente vê agora Jerusalém sendo o lugar e ainda parece que ele não, o milênio ainda não está totalmente estabelecido, como nós vamos ver no capítulo 63, mas porque no versículo 6 fala, ó Jerusalém, sobre os teus muros, os guardas, que todo dia e toda noite se não calarão, ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor da terra. Então, ainda parece que há algo que ele está estabelecendo esse lugar que ele tinha determinado muito antes.